às vezes fica muito interno ali no clube, quem trabalha ali dentro do clube, os funcionários entendem que tem um treinador ou outro, que às vezes um gosta de passar um defumador, outro gosta de ter o seu terço, cada um com a sua religião, os funcionários respeitam e ele vai na sua fé, né? E o Tite tem essa fé, a questão do terço. Foi legal essa delicadeza do Flamengo, de saber que a mãezinha dele, que já se foi, não ia poder fazer o terço com as cores do Flamengo. Então o Flamengo vai lá e entrega até uma camisa com o nome da mãe dele, e ele é um cara com bastante fé, a gente já viu isso inúmeras vezes. O Cuca também é outro personagem que a gente vê de forma nítida, né, a fé dele ali na beira do campo. Agora, Vene Casagrande, você já viu alguma diferença aí nessa chegada do Tite? Você falou na semana passada, virou até aspas de muitas páginas de futebol, em relação às pessoas falando que até o jeito que o Tite segura o garfo, o pessoal está aprendendo. Além de tudo que você já trouxe, tem mais algum ponto a mais dessa preparação do Tite nessa data FIFA? Eu posso trazer agora a primeira impressão do Tite em relação ao que ele viu no dia a dia. Claro. Agora trazer o outro lado também. Pelo que eu soube, Tite e a sua comissão técnica identificaram que a preparação física do Flamengo precisa melhorar, que era algo a melhorar. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira semana de trabalho do Tite, nesses primeiros dias, na verdade, porque, se eu não me engano, não tem nenhuma semana do Tite no Flamengo. Nesses primeiros dias, o Tite e a sua comissão técnica identificaram que a preparação física, de fato, precisa melhorar, e eles vão dar muito foco nisso. Muito mais do que na parte tática, porque isso aí é com o tempo. Sim. Ele vai colocando as características dele, estilo de jogo dele, até mesmo durante os jogos. Não é só treinamento, né? Ele ainda vai fazer a estreia como treinador do Flamengo. Então, assim, nesse primeiro momento, ele quer dar foco aí nessa preparação física do Flamengo, que de fato, se a gente parar e analisar, precisa melhorar mesmo, porque não é normal ter essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo estava tendo nos últimos dias. A destacar a grave lesão do Luiz Araújo e também a grave lesão do Arrascaeta, tanto é que o Arrascaeta não jogou 100% na final da Copa do Brasil. Lesões parecidas, Bem que não parecidas. foram lesões por choque, né? Foi lesões que Lesão aconteceram. muscular, Agora, exatamente. ô Pedrosa, você também trouxe esse recorte em relação à troca de preparação física do Flamengo na temporada algumas vezes, e como o torcedor às vezes não tem noção de como isso é nocivo para todo um planejamento. Quando se faz um planejamento de uma temporada, assim como financeiramente a diretoria pensa, olha, aqui a gente vai ganhar tanto, vamos chegar mais ou menos nas quartas, vamos receber tal dinheiro, vamos vender tantos atletas, eles se preparam financeiramente pensando na temporada toda. O preparador físico, e toda aquela questão multidisciplinar, mas o preparador físico, ele pensa em toda a temporada, num macrociclo, e aí dentro desse macrociclo vem outros microciclos até chegar no ponto final, que é o final da temporada. Quando você tem um pensamento, aí troca, aí você pensou em um macrociclo e troca, e você tem um jeito de trabalhar e troca. Gente, isso é muito ruim, Pedrosa. O corpo do atleta é a principal ferramenta de trabalho dele. E se você for pegar o calendário do futebol brasileiro, por mais que ele seja muito espremido, você consegue planejar situações de comissão Sim. técnica, situações de preparação física em relação aos jogos, porque o calendário sempre sai antes. Então, assim, principalmente agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, a partir da 30ª rodada, vai ter jogo final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana. Então essa preparação do Tite ela vai ser muito importante, principalmente nessa prevenção de lesão e também na recuperação dos atletas que vêm sofrendo durante a temporada inteira. O Flamengo teve 4 metodologias, está indo para a 5ª metodologia física. Então você tem que ter muito cuidado com esse trabalho. Cada jogador tem um tipo de corpo, tem um tipo de situação física, horário de treinamento também. Tomara que agora o Flamengo consiga colocar um horário, porque a rotina, gente, ela influencia totalmente no desempenho daquele Sim. atleta. Se ele está acostumado a acordar cedo e treinar de tarde, é uma coisa. Se ele está acostumado a acordar mais tarde e treinar mais tarde ainda, é outra coisa. Alimentação, tudo isso é muito importante. E é aquilo que o Vene sempre traz aqui, a expressão do treinamento invisível. O atleta não tem que treinar só quando ele está dentro do clube. Ele tem que cuidar do corpo dele 24 horas. E isso também é algo que acontece de acompanhamento quando a comissão técnica é muito bem estruturada, que é o exemplo do Palmeiras, que até controla o sono dos atletas. Então, eu acho que o Tite tem totais condições tecnológicas e de material humano para ele trabalhar essa parte também e causar um pouco mais de disciplina nesse elenco do Flamengo. Só um minutinho aqui, rapidinho. Imagina só se o Abel começa a trabalhar aqui e controlar o sono do rapaz aí. Eu vou dar uma ideia para ele. Bota no cachorro. Olha a enquete na tela sobre o Neymar nesse novo ciclo da seleção brasileira. Você acha que
Primeira opção, titular e referência. Não, é a segunda opção que tá vencendo aí. Segunda opção, briga pela titularidade. Terceira opção, reserva. Quarta opção, que por hora tá vencendo, nem precisa convocar. É uma grande polêmica em torno do Neymar nessa semana aí, e que é natural, né? Ele, pelo jogador que é, sempre as coisas acontecem e a gente vai sempre comentar do Neymar. Ele é o Neymar, né? Não vai ser do rapaz que trabalha lá perto de casa que a gente vai comentar, é mesmo do Neymar. Então a gente vai falar já essa situação e você já pode dar sua opinião na nossa enquete. @SBTRio é o nosso Twitter, @SBTRio oficial é o nosso Instagram, tá bom? Ó, o Vasco que, aliás, depois agora do Cruzeiro, o